para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, damos-te graças pela tua palavra, que revela a majestade do Cristo enviado a esse mundo, que nos salva e nos regenera para a vida eterna. Sê conosco, ó Pai, na compreensão da tua palavra, que possamos aprender o que este texto nos ensina. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a grande questão nos dias de Jesus e também hoje é: quem é Jesus? O que ele pode fazer? Qual é a sua autoridade? Ele pode curar, ele pode salvar, ele apenas possibilita isso, ele é apenas um grande mestre. Quem é Jesus Cristo? Se os irmãos olharem nos versículos anteriores aí do capítulo 8, verão que nós temos uma série de milagres acontecendo. No início do capítulo, Jesus cura um homem leproso e diz a ele para ir até o sacerdote, fazer a oferta a Moisés e se apresentar ali. Depois é curado o criado do centurião, e nesse texto nós vemos a manifestação de uma fé única, e é dito a esse centurião que em Israel não havia visto ninguém, Jesus não havia visto ninguém com uma fé como a dele. No versículo 14 e 15, Jesus cura a sogra de Pedro. Nós temos aqui um relato de vários milagres, um resumo dos atos de Jesus. Depois de uma afirmação de Jesus sobre o que deveria fazer aquele que queria segui-lo, nós temos o relato de Jesus acalmando uma tempestade, e no final do capítulo nós temos Jesus curando 2 endemoniados, e a mesma coisa acontece no capítulo 9, a cura de um paralítico. Então, todas as vezes que Jesus aparece curando e expulsando demônios, ele está manifestando a sua identidade. Ele está se mostrando como Deus. Ele está se mostrando como o Messias que haveria de vir ao mundo. E esse texto, então, resume os muitos atos de Jesus. Porque, como nós vemos lá no Evangelho de João, no final do Evangelho, João diz que Jesus fez muito mais coisas que nenhum livro do mundo poderia contê-lo. O mundo não seria suficiente para conter todos os livros que relatassem o que Jesus fez. Então, nesse texto, nós temos aqui Jesus se apresentando como aquele que cura. E os irmãos podem ver aí no texto que é uma referência a Isaías 53. Ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. E nesse texto nós vemos que Jesus cura não somente as doenças físicas, como geralmente é enfatizado. Vá até a igreja tal para que você receba uma cura. Vá até ali para que você receba a restauração da sua saúde. Mas a primeira expressão, a primeira relação sobre a cura de doenças feita aqui, é Jesus curando o endemoniado. Então, apontando para o fato de que Jesus veio para curar pecadores. Jesus veio a esse mundo para salvar. E todos os milagres que se seguem, as curas de paralíticos, de surdos, de cegos, de coxos, apontam para esta grande realidade. Apontam para a salvação em Cristo Jesus. Então, quando nós vemos nesse texto Jesus curando, veja que, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu esses espíritos. Há uns anos atrás era muito comum a gente ligar a televisão e ver pessoas entrevistando o diabo na televisão, né? Supostas possessões demoníacas e o pastor ali, o bispo, entrevistando o diabo e o diabo ali respondendo aquelas perguntas. Mas como que Jesus fazia? Jesus não fazia um grande espetáculo. Jesus não fazia ali uma grande cena para que todos olhassem e vissem o seu poder. O texto fala que ele simplesmente fala. Ele simplesmente ordena, saia. E eles saem. Veja que no final do capítulo 8, nos versículos 28 até 34, há aqui um relato disso. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andavam pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos.
Pois ide, ordenou-lhes Jesus, e eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Esse texto é descrito também em Marcos 5, do 1 ao 20, e lá nós vemos que quando esses demônios que possuíam aquele homem viram Jesus, se prostraram e adoraram, porque eles reconheciam quem era Jesus. Quando eles dizem para Jesus, olha, não chegou o nosso tempo ainda, é porque eles sabem que Jesus veio para justamente derrotar os espíritos e para colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Quando o salmista fala que era necessário que o Filho de Deus viesse, que o grande rei viesse para sentar-se no trono e colocar todos os inimigos embaixo do estrado dos seus pés, ele está dizendo que todos esses inimigos estariam debaixo da sua autoridade. E por que Jesus expulsava esses demônios com tanta facilidade? Porque ele tinha autoridade sobre eles. Às vezes nós vemos, nos filmes, por exemplo, uma grande luta entre o bem e o mal. Uma hora um está na frente, outra hora está o outro, aquela luta vai acontecendo até que no final o bem consegue uma pequena vantagem e vence o inimigo. Mas no relato bíblico não acontece dessa forma. No momento em que Cristo vier, ele derrotará o seu inimigo definitivamente. Ele fez isso na primeira vinda, e lá no Apocalipse, quando fala sobre a batalha do Armagedon, o fato é o mesmo. Jesus só vem para consumar a sua vitória. Não vai haver guerra. Não vai haver oposição, porque o inimigo já está destruído. Então, com isso, nós vemos que esse homem foi restaurado. No caso aqui dos endemoniados gadarenos, eles foram restaurados. O texto de Marcos diz que eles caminhavam entre os cemitérios, estavam algemados, e ninguém podia contê-los. Eles estavam fora das suas faculdades mentais, eles estavam desprovidos da sua humanidade. Mas quando Jesus os restaura, eles são trazidos de volta para um relacionamento verdadeiro com o Senhor, recebem a sua humanidade novamente. Então nós aprendemos aqui que o primeiro fato a respeito de Jesus é que ele veio salvar. Ele veio libertar o ser humano do império das trevas e o transportar para o reino do Filho do seu amor. Era isso que a sua mensagem pregava. Era isso que ele anunciava. O propósito de Jesus é aquele que nós temos visto no Sermão do Monte. Que homens e mulheres, ao se dedicarem ao Senhor, a se devotarem ao Senhor, vivam as realidades do reino eterno. Demonstrem as bem-aventuranças. Tenham um relacionamento perfeito com o Senhor e com o seu próximo. Que creiam em Cristo Jesus e sejam salvos. Jesus veio ao mundo para libertar. E como nós lemos lá em Lucas 4, ele veio para trazer libertação justamente. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, então para pregar e anunciar o reino de Deus. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, aqueles que estavam presos, aqueles que estavam em amarras, presos ao seu pecado, fazendo parte do reino das trevas. Jesus veio para libertar esses cativos, que eram prisioneiros, e dar-lhes a liberdade que há em Cristo, e restaurar a vista aos cegos. E aqui nós vemos em João 9, por exemplo, um grande milagre de Jesus acontecendo para um homem cego de nascença, e as pessoas ficam atordoadas. Como pode esse homem cego até então agora enxergar? E aí os principais sacerdotes vão até lá e questionam para ver se era isso mesmo. Jesus estava ensinando que ele é aquele que abre os olhos dos cegos espirituais. Ele não somente abre os olhos dos cegos fisicamente, mas também ele abre os olhos para que possamos enxergar quem ele é, para que possamos crer no Senhor Jesus. E o versículo 19 diz, ou ainda o final do 18 diz, para pôr em liberdade os oprimidos. Por isso que ele disse lá em Mateus 11, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu carregarei o teu fardo. Eu levarei o teu pecado sobre mim na cruz. E o versículo 19, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui Jesus está apontando para a lei, mostrando a lei
que na lei havia o ano do jubileu, quando alguém poderia resgatar um endividado, poderia tomar a sua dívida, pagá-la para que a pessoa tivesse o seu bem de volta. A lei do jubileu apontava para aquele que viria para resgatar os perdidos, para pagar o preço daqueles que não podiam libertar-se, para devolver a sua posse. Então Jesus veio para salvar, Jesus veio para libertar. Por isso que há uma ênfase aqui primeiro na cura de Jesus, a cura espiritual. E também, em segundo lugar, Jesus veio para curar as enfermidades. O texto diz, no final do versículo 16, que ele curou todos os que estavam doentes. Então nós temos aqui o leproso, nós temos a sogra de Pedro que padecia de uma febre muito forte, nós temos o criado do centurião, nós temos o cego, nós temos coxos, nós temos muitos milagres acontecendo, todos eles apontando que Jesus é aquele que reverte a maldição da queda. Lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam e desobedecem ao Senhor, uma série de maldições são impostas. Dentre elas, é dito a Adão que a terra não daria mais o produto, naturalmente daria o mantimento no meio de cardos e abrolhos. Romanos 8 diz que a terra foi amaldiçoada e geme agora, aguardando a restauração. Então Jesus é aquele que vem trazer a solução para o pecado, para reverter a queda. É por isso que o novo céu e a nova terra não existem mais essas coisas, porque Jesus vai recriar um lugar. Jesus vai criar novamente um mundo para que aqueles que creem nele recebam da sua graça, recebam da sua vida e habitem ali com ele. Então, essas curas todas apontam para esse fato, que um dia haverá um lugar onde essas doenças não existem mais, que as doenças que hoje nós encaramos e que nos afligem, que trazem dor, trazem sofrimento, elas são efeitos do pecado. E a cura para elas está na restauração que Jesus veio trazer. Primeiro, a restauração do mundo, a restauração ou a reversão da maldição que há sobre o mundo com a sua recriação, e em segundo lugar, que ele traz a cura sobre as doenças. Algumas igrejas dizem que é necessário que haja sempre um milagre direto de Jesus, que é necessário que, para ser um ato de Deus, um milagre aconteça. Mas Jesus também pode curar por meio da medicina, por meio da ciência. Porque quando ele criou o homem e disse, domine sobre o mundo, domine sobre os animais, ele estava dando uma ordem para que o homem produzisse cultura, para que o homem utilizasse as coisas da natureza para o seu benefício. Então, todo o desenvolvimento científico da medicina tem como fundamento, tem como razão, essa capacidade que o Senhor deu. Então, Cristo Jesus pode curar imediatamente, sem meios, ou por meio de meios. Nada pode ir contra o seu poder. Então, esse versículo 16 expressa como Jesus vem para curar, em primeiro lugar, espiritualmente, e em segundo lugar também ele traz a cura para as nossas enfermidades. E em toda a sua obra de redenção, essa cura que ele vem trazer se dá por conta da restauração contra o pecado. Pela redenção do ser humano e a redenção do mundo, que trarão a solução definitiva para o pecado. E o versículo 17 nos diz que tudo isso é para que se cumprisse a profecia. E aqui ele cita Isaías 53. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ali no canto do servo sofredor é demonstrado como ele levaria as nossas dores, ele seria reconhecido como alguém que conhece o sofrimento, alguém que as pessoas olhariam e no meio daquela sofrimento todo, nele. Em alguns momentos, os próprios discípulos perguntaram, aquele homem está doente por conta do seu pecado ou por conta do pecado dos seus pais? Porque nesse contexto aqui, os judeus entendiam que as doenças eram uma maldição de Deus. Se você pecar, você ficará doente. Se você pecar, você não terá prosperidade. Muito parecido com o que a gente tem hoje, né? Muito parecido com o que muitas igrejas ensinam. Mas Jesus diz naquele evento, é para que o Filho do Homem seja glorificado, para que as pessoas vejam o poder dele
e assim creiam que ele é o Filho de Deus. Então, Jesus seria reconhecido, ou as pessoas olhariam para ele e veriam nele pecado. Alguns fariseus olharam para ele e viram nele alguém que realizava curas por meio do poder maligno. Não reconheceram quem ele era. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas Isaías diz que foi pelas nossas enfermidades que ele padecia, que ele carregava sobre si as nossas dores. E aqui também, as nossas dores espirituais e as nossas dores físicas. Ele levou sobre si a ira de Deus, ele levou sobre si o castigo do nosso pecado. Quando ele estava na cruz, ele experimentou ali o que os pecadores experimentariam. Ele experimentou sobre si a ira de Deus derramada em juízo sobre o pecador. Por isso ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Então, meus irmãos, Jesus leva as nossas dores sobre si. E o autor aos Hebreus diz que ele sabe o que é padecer. Ele experimentou o sofrimento humano ao compartilhar dele com os seus amigos. Lembremos-nos de Lázaro, relatado lá em João 11, como ele chora quando vê o seu amigo morto e a sua família chorando, seus amigos chorando. Ele experimentou o sofrimento humano. Então, meus irmãos, quando você estiver sofrendo, quando você estiver passando por problemas, lembre-se que Cristo Jesus está ao teu lado e ele conhece o teu sofrimento. Ele não é um Deus que está distante, olhando para você e tentando mandar vibrações positivas, mandando uma força, como algumas pessoas fazem. Olha, eu vou dar para você força positiva aqui, estou orando por você, mas não conhece qual é o sofrimento. Jesus conhece. Jesus experimentou a dor e o sofrimento, porque ele mesmo tomou as nossas enfermidades sobre si e as carregou nos seus ombros. Ele era de fato o Messias. Ele era de fato o Cristo de Deus. E é isso que Mateus está fazendo. Ele está mostrando que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E se os irmãos lerem o Evangelho todo, verão em vários momentos Mateus usando essa expressão, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Porque ele queria que os judeus entendessem que Jesus era o Messias prometido, que ele era aquele que haveria de vir ao mundo. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para esse mundo quebrado e caído, quando nós olhamos para a dor e o sofrimento que estão à nossa volta, as injustiças, as perversões, tudo isso é fruto do pecado. Tudo isso é fruto da queda. Gênesis 3,15 mostra como um ato de desobediência por parte do primeiro homem trouxe as consequências sobre nós, trouxe as consequências sobre o mundo. E esta existência nossa é afetada diretamente pelo pecado todos os dias. E a grande tragédia para a nossa igreja evangélica brasileira é que este pecado e esta inclinação pecaminosa tem entrado nas igrejas e tem feito com que as pessoas usem o evangelho para justificar pecados, para justificar inclinações perversas, para justificar a adoração a si mesmo, para justificar uma vida sem Deus. E esse evangelho falso e vazio tem arrebatado milhões de pessoas. Nós podemos ver igrejas lotadas de pessoas atrás dessas coisas, mas o evangelho de Jesus Cristo é muito simples. Ele veio para salvar pecadores, como diz o apóstolo Paulo, dos quais eu sou o principal. Por isso que quando nós olhamos para esse mundo caído, para esse mundo sofredor, a resposta para ele está em Cristo Jesus. As injustiças, a dor e o sofrimento vão persistir até quando Cristo voltar e restaurar todas as coisas, quando ele criar novo céu e nova terra, quando ele recriar um lugar perfeito, onde não haverá mais os efeitos do pecado. Mas esses efeitos podem ser minimizados através da pregação do Evangelho. Esses efeitos podem ser minimizados com o ensino verdadeiro das Escrituras, com o povo de Deus apontando a necessidade do ser humano para voltar-se ao Senhor, reconhecer o seu pecado e crer no Evangelho. Crer em Cristo Jesus, que a sua morte substitutiva tem poder para salvar e restaurar. Ele tomou as nossas dores, ele levou sobre si o nosso pecado, para que nós recebêssemos a adoção de filhos.
Ele tomou o nosso lugar para que nós recebêssemos a vida. Então nós precisamos anunciar, meus irmãos, a graça e a glória do Cristo de Deus, anunciar a verdadeira cruz, anunciar o verdadeiro evangelho. Esse é o grande drama de Paulo também. Todo lugar que ele ia, haviam judaizantes, haviam sensualistas, haviam falsos mestres, pervertendo a verdadeira mensagem. E nós que estamos aqui nessa manhã, que conhecemos a verdade, e todas as igrejas verdadeiras que reconhecem Cristo como Salvador, e reconhecem que o propósito para o qual ele veio foi para salvar e restaurar, devem anunciar esta verdade. Devem anunciar o verdadeiro Cristo de Deus. E tudo isso, meus irmãos, redundará na glória do próprio Deus. Cada pecador que se converte é mais um adorador do Cordeiro. É mais um adorador do Senhor. É mais um eleito de Cristo que veio até os braços do Pai. É mais um filho perdido que retornou a casa. Então, por mais que nós desanimemos com a falta de respostas, às vezes oramos muito tempo por uma pessoa, às vezes falamos, a pessoa não quer ouvir, não desista. A glória de Deus é o foco da nossa vida. A glória de Deus e a alegria nele é o foco da nossa vida. Então, qualquer coisa que fugir disso e que sair desta esfera é vazio, é vão. E como Salomão descreve lá no livro de Eclesiastes, é correr atrás do vento. É viver sem razão. Então, que o Senhor nos ajude a reconhecermos o Cristo de Deus, reconhecermos que nas tribulações, nas provações, nas lutas que nós temos a cada dia, Ele está ao nosso lado e Ele conhece a nossa dificuldade. Ele não nos deixou sozinho. As provações não são maiores do que as nossas forças. Nós caminhamos por esse mundo, e esse mundo, é claro, traz dor, traz sofrimento, mas Cristo está ao nosso lado e o Espírito Santo habita no nosso interior. E Deus Pai derrama toda a sorte de bênçãos espirituais do alto. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Às vezes pode parecer. Às vezes nós temos essa sensação, entramos no nosso quarto, lamentamos, eu estou só, todos me deixaram. Nem os da minha casa compreendem o meu sofrimento. Mas lembre-se, Cristo sabe. E Ele está com você a todo momento. E Ele levanta um povo para estar ao seu lado. O povo de Deus foi chamado para caminhar junto e para apoiar-se e para caminhar nessa jornada. Que o Senhor nos ajude, então, nesse propósito e possa nos encaminhar em toda a verdade. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, damos-te graças porque a Tua palavra revela a bondade do Senhor, revela a Tua misericórdia. Como o Senhor não nos deixou só, mas o Senhor, ao retornar aos céus, Cristo, ao retornar aos céus, nos enviou o Espírito Santo, que caminha conosco, que nos convence, que nos conforta, que nos consola. As lutas podem ser grandes, as provações podem ser fortes, mas nós nunca estamos sozinhos. Há sempre um bondoso companheiro que está ao nosso lado. Seja assim conosco, Senhor, e que possamos, quando desanimarmos, relembrar destas coisas. Que a cruz possa estar sempre no centro da nossa vida e possamos buscar viver para a sua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, meus irmãos, e cantar o hino 336, que fala justamente sobre este fato, que um dia nós caminhávamos longe de Deus, mas um dia fomos chamados. E agora vivemos com Ele. Nos coloquemos de pé e cantemos. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz.
meu pecado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. Me transformou, foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida todos quero lhe consagrar, ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu querer, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Irmãos, agradecemos a Deus pela vida do reverendo Lucas, a palavra que nos trouxe. Que Deus continue a fortalecê-lo,